Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, um ponto da palavra que o Senhor colocou comunhão para lermos no Santo Evangelho reportado por Marcos. Marcos, no capítulo 11. São Marcos, Evangelho, capítulo 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, vendo isto, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Mas eles o temiam
porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos, se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, vemos aqui nesta leitura do capítulo, um capítulo até um tanto longo, mas o Senhor nos guiou desta maneira, onde alguns fatos importantes aconteceram com Jesus na sua missão, na sua obra redentora que ele esteve aqui nesta terra. No início, nós vemos aqui que Jesus estava perto da capital da nação dos judeus, que era Jerusalém, e passou pelas aldeias do entorno de Jerusalém, Betfagé e Betsaida. E ali ele também tinha um lugar que ficava no Monte das Oliveiras. E ele então chamou os discípulos e disse: Ide naquela aldeia, provavelmente foi Betfagé,
e vocês vão ver fora da porta da pequena cidade um jumentinho que já está grande, já está, não é que fosse um filhote ainda muito pequeno, mas era um animal que não tinha sido domado por ninguém, não era manso, como se diz, ou amansado, ninguém tinha montado nele ainda, e Jesus disse: vocês vão encontrá-lo amarrado, desamarrai-o e trazei-o aqui. Alguém vai dizer: o que vocês estão fazendo? Por que soltam o animal? E vocês respondam: o mestre, o Senhor, precisa dele, e eles vão deixar trazer. Irmão, e o que o Senhor falou aconteceu exatamente igual, mas eles já estavam com a resposta, como o Senhor havia ensinado. Irmãos, a palavra de Deus vai adiante. A palavra de Deus é profecia. A profecia é falar o que vai acontecer antes do acontecimento. E quem se guia pela palavra não erra. Quem tem a palavra na mente e no coração vai ver que, usando da palavra, a obra, a libertação, há motivo do nome do Senhor ser glorificado. Por isto, a Irmandade procure sempre guardar a palavra que ouve, guardar a palavra que lê, guardar sempre as sagradas letras memorizadas e também no coração, porque chega a hora, irmãos, que a palavra será a libertação. Creia nisto. Esta palavra vai ser a libertação de alguns, glória ao nome do Senhor. Mas estando conosco a palavra, onde nós formos, irmão, ela é a chave que abre qualquer porta. E Jesus realmente, irmãos, os discípulos, o jumento é um animal de baixa estatura, não é alto como outros animais de montaria, e puseram os mantos como um arreio ali, e Jesus se assentou, não é que montou, ele se assentou com as duas pernas do mesmo lado, se assentou sobre o animalzinho, que nunca ninguém havia montado, mas ele reconheceu ali o seu Senhor e o seu Criador. Sendo um animal chamado e considerado irracional, mas, irmãos, teve a humildade de reconhecer aquele verbo criador que estava em Cristo. E o ser humano, muitos seres humanos, é certo que este culto está sendo ouvido por muitos de forma online, e quem sabe alguém que se acanha de ir numa congregação, mas na comodidade da sua casa está ouvindo esta palavra. O boi conhece o seu dono, este jumentinho conheceu o Criador, e às vezes alguém, sendo um ser humano, não reconhece, não se humilha, não aceita o Salvador da sua alma. Permita a Deus que esta palavra hoje transforme algum coração, e o Senhor vai te soltar. Está entre dois caminhos, está entre a perdição e a salvação. Hoje a palavra te solta, glória ao nome do Senhor. Vem para o Salvador da tua alma. E Jesus, irmão, sentadinho ali, foi caminhando para a entrada da porta principal de Jerusalém, e estava aberta, mas a multidão que acompanhava o Senhor manifestava alegria, glorificava a Deus, e assim como se faz, irmão, numa comitiva de um rei,
que é estendido tapetes para o rei passar, eles não tinham tapetes vermelhos ou de outra cor, mas o que tinham, iam pondo na frente, o animalzinho passava por cima de mantos, de folhas de árvore, fizeram ali uma verdadeira pavimentação de humildade, de honra, de louvor ao Salvador do mundo, ao Príncipe da Paz. Glória ao nome do Senhor. E Jesus foi e fez uma vistoria por fora do templo. E já estava escurecendo, ou ficando tarde, então ele voltou e foram posar em Betânia, uma aldeia, 2 quilômetros e pouco, 3 quilômetros do muro antigo de Jerusalém até a aldeia. E ali no outro dia de manhã, Jesus falou para os discípulos: vamos voltar lá em Jerusalém, mais 2,5 quilômetros andando. Nesse trecho, a própria palavra Betânia, irmãos, significa casa dos figos, ou região dos figos, cidade dos figos. Tinha muitos pés de figo a fruta. E era um período que não era de ter fruta. E quando não há fruta, também não há folha. Porque, irmãos, um período longo de 2 meses, a figueira fica como uma árvore morta. Só tem as gemas dormentes, mas ela fica ali só com os galhos secos. Quando começa a vir a época quente, porque é para passar o inverno, que neva em Jerusalém, e quando então vai começando a vir o período quente, aqueles olhinhos, aquelas gemas dormentes despertam e começa a abrir uma folha. Na axila da folha nasce o figuinho, e ambos crescem concomitantemente, de modo que a folha protege o figo até ele ficar grande e amadurecer, e conclui também o período de vida da folha, e ela já começa então a se preparar para cair, mas protege o figo até que ele seja colhido, pronto, maduro. Jesus olhou, terra dos figos, Betânia, casa dos figos. Deveria ter muitas outras figueiras, todas nuas, todas sem folha, mas uma com folha, anunciando: eu tenho figo. Pois é assim o ciclo. Jesus falou: eu vou ver essa figueira, está diferente das outras. A ordem do meu Pai nesta planta é que a folha proteja o fruto. Essa tem folha, deve ter figo. Procurou, achou muitas folhas, mas nenhum figo. O que aconteceu com esta figueira, irmãos? Alguma alteração na ordem divina. Deus criou o mundo animal, o mundo vegetal, e colocou no DNA as ordens, e tudo segue rigorosamente a ordem. O mundo físico, o mundo material, seja na grandeza do espaço aí fora, seja no tamanho pequeno, irmãos, da matéria, numa rocha até chegar no átomo, tudo segue rigorosamente, com uma precisão que não existe relógio nenhum no mundo, nem relógio de quartzo, que tenha a precisão das ordens que Deus deu
para a sua criação. Mas aquela figueira estava diferente. Deve ter ocorrido alguma alteração cromossômica, deve ter ocorrido, irmão, algum desvio da ordem divina. E Jesus disse: nunca ninguém coma figo de ti. E saíram, os discípulos viram, irmãos, foi uma ordem do Criador para cortar ou fazer parar uma linhagem que estava alterada, uma linhagem de planta que não foi a ordem de Deus para ser daquela maneira. No outro dia, quando passaram, Pedro disse: Senhor, olha a figueira, está seca, muito seca, desde as raízes. E o Senhor falou para eles: vigiai e orai, e se vocês orarem crendo, aquilo que vocês creem recebe. Por isto, se disser a este monte: saia daqui e vai para o meio do mar, crendo que isto vai acontecer, acontecerá. Irmãos, a nossa oração, nós precisamos crer nela. Aquilo que o irmão pede, aquilo que a irmã pede, creia, porque aquilo que nós cremos, recebemos. Quem acha a minha oração, eu acho que Deus não ouve, é a forma da pessoa estar crendo. Vamos crer naquilo que pedimos e o Senhor verá a pureza do nosso coração. Mas, disse o Senhor, quando orardes, perdoai. Perdoai tudo e todos. Perdoa quem errou contra você, perdoa quem te ofendeu, perdoa quem te fez mal. Perdoa, porque se não perdoardes, vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, nesta manhã, irmãos, uma outra chave importante, a chave da oração. E o Senhor, por esta palavra, diz a todos nós: comece a orar, irmã e irmão, pedindo perdão das tuas faltas, mas também diga diante de Deus: Senhor, eu perdoo todos que me ofenderam, eu perdoo todos que me machucaram, Senhor, e perdoa mesmo, irmão, e vai ver a obra que Deus vai fazer na tua vida. Aquele que perdoa é perdoado também. E Jesus, quando chegou, irmãos, ali no templo, ele viu uma coisa que desagradou. Como os sacerdotes recebiam animaizinhos, pombos, casalzinho de pombos, ovelha, e também as pessoas chegavam com moedas das nações onde moravam. Eram judeus, mas vinham do Chipre, vinham da Grécia, vinham da Itália, de outras nações, traziam consigo as moedas da nação, mas para comprar ali precisava trocar. Então tinha cambiadores que faziam o câmbio, tinha a mesa de quem vendia um determinado tipo de animal, tinha outro lugar que a pessoa levava o vaso com os óleos das ofertas. E Jesus olhou e se aborreceu. A casa do Senhor tinha virado comércio, e comércio de pessoas que aproveitavam a necessidade do outro, de trocar o dinheiro, de comprar um animalzinho ali para fazer o sacrifício, e vendiam a preços exorbitantes. Então o Senhor derrubou a mesa dos cambistas, dos cambiadores, expulsou os animais, mandou parar quem carregava mercadoria dentro do templo, e disse:
A casa do meu Pai, em todo o mundo, é chamada casa de oração, mas vocês transformaram a casa do meu Pai em toca de ladrões, covil de ladrões, e expulsou aquela gente de lá. Limpou, purificou o templo. Permita a Deus que nesta manhã, irmãos, olha o que houve com a figueira, uma mutação genética. Aquilo que Deus estabeleceu foi mudado. Se aquilo que Deus estabeleceu na sua obra, o Senhor estabeleceu com cada um de nós que descemos as águas do batismo e fizemos um propósito: eu vou te servir, vou renunciar ao mundo, vou cumprir a tua palavra, vou ser crente até a morte. Se houve alguma mudança nisto, alguma mutação, e hoje você é crente só no exterior, como uma figueira que só tem folha, e alguém só tem o nome de crente, mas os frutos não tem. Glória ao nome do Senhor. Se dentro do coração, que é o templo para a habitação do Espírito Santo de Deus, entrou algum cambiador, alguém que está mudando, alguém que está falsificando, permita a Deus que hoje, por esta palavra, haja uma purificação no coração de cada um de nós. A começar de mim, irmãos. Se dentro de mim tem alguma coisa falsa, tem alguma mudança, que o Senhor limpe para podermos receber a visita do Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Naquele dia, o templo foi purificado. A palavra de Deus continua: como o sabão do lavandeiro, como a água limpa e pura, que lava qualquer mancha. Que esta palavra nos limpe interiormente de alguma ideia, de alguma, sabe, irmão, filosofia. Hoje há uma facilidade tão grande, as pessoas que falam, não é bem assim, tem que ser desta outra maneira. Irmão, tudo isto vai contaminando a pureza, tudo isto vai fazendo trocas, mas hoje o Senhor derruba a mesa do cambiador. Glória ao nome do Senhor. E estabelece a moeda verdadeira, que ninguém roube a coroa da vida eterna que está dentro de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Às vezes algum irmão pode ter lido isto aqui e não ter entendido como isto, o Senhor é tão bom, tão amável, tão misericordioso, e até uma plantinha, um pé de figo, Ele amaldiçoou. Irmão, ali estava o princípio, ali estava o início de uma linhagem maligna, e o Senhor, aquele a quem ama, Ele limpa no início. Quando começa uma mutação, quando começa uma tendência errônea, uma desobediência, o Senhor vem pela sua palavra e limpa-nos do mal, porque o Senhor ama a nossa alma. E assim, irmãos, nós vemos aqui que depois de tudo isto, ele novamente voltou pelo terceiro dia consecutivo. No primeiro ele foi à tarde, viu o templo por fora. No outro dia ele foi de manhã e viu a figueira finta, mentirosa, e acabou com isso. O Senhor acaba com a mentira, irmão. E ele foi no templo e acabou com aquele comércio
de roubadores, de aproveitadores da boa-fé. Irmão, há aproveitadores da boa-fé que há em cada um de nós, da pureza que há na nossa irmandade. Por isso Deus manda a palavra também, despertando, iluminando, acordando-nos. Estamos num mundo cruel, irmãos, num mundo corrupto. Nós temos que estar atentos para não cair em armadilhas, para não cairmos em, sabe, irmão, prejuízo material e principalmente no prejuízo espiritual. Vendilhões, espertalhões, existe por todo lado. Que o Senhor nos ilumina, que o Senhor nos ilumine por esta palavra e que saiamos deste culto com uma visão de raio-x para enxergar as astutas ciladas do adversário da nossa alma. E nesse dia que voltaram à tarde, Pedro foi o segundo, à tarde Pedro viu aquelas figueiras secas. No terceiro dia, eles voltaram para Jerusalém. Já a figueira tinha sido resolvido, o problema dela. O templo estava limpo, com a finalidade pura, que é a casa de oração, para as pessoas irem servir a Deus. E o nosso coração tem que ser puro e limpo para servir a Deus. Aí vieram os doutores da lei, os principais do templo, os principais sacerdotes, e rodearam Jesus. E falaram para ele: responde para nós. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Expulsando, derrubando, limpando aqui. E mais outras coisas que temos notícia que você faz. Com que autoridade fazes isto? Então Jesus disse: eu também vou fazer-lhes uma pergunta. Se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a vossa. E a minha pergunta é esta: o batismo de João Batista era do céu, de Deus, ou era da terra, dos homens? A multidão em silêncio, irmão, que a multidão que acompanhava Jesus era da ordem de 5, 6, 7 mil pessoas. E a multidão em silêncio viram aqueles homens sábios, formados, orgulhosos, chamar um, chamar o outro, se reuniram falando baixinho ali. O que vamos responder? Se respondermos que o batismo de João era do céu, ele vai dizer: e por que vocês não se batizaram? E se nós falarmos é dos homens, a multidão nos mata, nos apedreja, porque toda a multidão sabia que João era o precursor de Jesus e um profeta de Deus, como está escrito na palavra, que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João. Então eles voltaram perto de Jesus, envergonhados, e disseram: não sabemos. Jesus disse: eu também não respondo para vocês. E termina aqui a palavra, irmão. Porém, Jesus deu a resposta. Irmãos, por que Jesus não falou de outro? Falou justamente de João.
ele podia ter dado um exemplo ou falado de Davi, de Abraão, de Moisés, de qualquer um outro. Ele falou justamente de João Batista. Podia ter falado de Isaías. Isaías tem tantos pontos que fala do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, e que ele era o Messias, mas Jesus falou de João Batista. Por quê, irmãos? Cristo, Filho de Deus, o Verbo eterno, que estava com o Pai desde a eternidade, aceitou o plano de vir nesta terra para morrer no nosso lugar, mas teve uma logística preparada por Deus, um plano estabelecido. E João Batista nasceu 6 meses primeiro do que Jesus. As mães eram primas. Jesus e João eram primos, filho de primas. E João pregava no deserto da Judéia, perto do Rio Jordão, e Jesus veio no meio da multidão, que muitos eram batizados por João. Jesus também veio. João não tinha visto Jesus, porque foi criado num outro lugar, e Jesus num outro lugar separado. Mas quando ele tinha 6 meses no ventre de Isabel, Maria veio saudar a sua prima, e já estava nela concebido o Verbo, aquele que seria Jesus Cristo. E quando veio para saudar as duas, João Batista no ventre da mãe saltou, e era um sinal para Isabel, que quando isso ocorresse daquela forma, era a mãe do Salvador que estaria saudando ela. Por isso ela disse: de onde me vem a mãe do meu Salvador para me saudar? Agora, irmãos, passado 30 anos, João com 30 anos e meio, ou mais do que Jesus, 6 meses, e Jesus com quase 30 anos, quando João viu Jesus, agora foi o coração dele que disparou, e ele reconheceu: Senhor, eu que devia ir a ti, tu vieste a mim? João, deixa por agora, para que se cumpra a justiça. Mas o Senhor vai se batizar? Vou. Mas eu que careço ser batizado por ti. Deixa, João, vamos cumprir a justiça do Pai. Senhor, eu não sou digno de me abaixar e desamarrar a sandália tua. Como é que eu vou pôr a mão em ti? João, vamos cumprir a justiça. E João consentiu e batizou Jesus. Com que autoridade tu faz estas coisas? O batismo de João era do céu ou era dos homens? Era do céu. Quando os discípulos de João vieram ver Jesus, porque João já estava preso, a multidão estava seguindo Cristo, porque João falou: ele é o esposo da igreja, ele é o Salvador, pode me deixar, convém que ele cresça, eu diminuo, glória ao nome do Senhor. A mesma multidão que foi batizada por João, muitos deles agora estavam seguindo Jesus. E Jesus, diante dos discípulos de João, disse para a multidão: quando vocês foram no deserto, o que é que vocês foram ver? Uma cana, um arbusto agitado pelo vento? Fostes ver um príncipe com vestes recamadas, vestes ricas?
Não, vocês foram ver um profeta. E eu vos digo, mais do que profeta, porque este é aquele que Deus disse: eu enviarei o meu anjo diante da sua face. Portanto, João Batista, irmão, dentro do plano eterno e do plano de salvação, era um verdadeiro anjo que veio preparar o caminho do Senhor. Mas era um homem, irmão, e mesmo que sendo ali um anjo, o anjo é muito menor. Incomparavelmente, quem lê Hebreus vai encontrar que o Senhor é maior do que o príncipe dos anjos. Mas Jesus, para cumprir a palavra, a ordem e o plano do Pai, ele se humilhou debaixo da mão de João. Quem se humilha é exaltado. Os demônios estavam vendo o batismo de Jesus. Se ele tivesse sido orgulhoso de dizer: não, João, de fato eu sou maior do que você mesmo, e os inimigos, irmãos, e os espíritos iam tirar a autoridade de Jesus. Mas Jesus cumpriu a parte dele, foi humilde, e humilde até a morte. E aquele que é humilde, o Senhor o dá, irmão, toda a autoridade, e o eleva, dá um nome que é acima de todos os nomes. Por isso, nesta manhã está aqui a palavra: irmão e irmã, seja humilde nesta vida, seja humilde nesta obra, e ninguém tirará a tua autoridade. Irmã, você tem autoridade. Usa véu por causa dos anjos, glória ao nome do Senhor. Quando a irmã orar, o espírito maligno irá embora. Irmão, quando você orar, o espírito contrário sairá da tua frente. Pelo poder desta palavra, alguma casa, alguma família, algum casal que o inimigo estava querendo destruir, ele vai embora em nome do Senhor Jesus. Porque a autoridade de quem é humilde, ninguém tirará, como não tirou do Senhor também. É a palavra, Deus seja louvado.